A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês que estão em casa. Graças a Deus, estamos mais uma vez envolvidos no Santo Espírito do Senhor para ensinar a cada um de vocês que estão famintos, pois era necessário que essa hora chegasse. Está escrito na palavra de Deus que o Senhor permitiu que isso acontecesse, pois um homem teria não somente fome de pão e nem sede de água, mas sim fome e sede da palavra do Senhor. Igreja, estamos ao vivo agora para todo o Brasil e todo o mundo. Queria antes, se você tem amor às almas, se você tem sensibilidade à alma, deixe o seu joinha nesse vídeo para alcançar mais almas antes de eu começar o ensinamento. Como estamos ao vivo, sabemos nós que o teu like ajuda pessoas a assistir. O teu like ajuda pessoas a chegarem até esse momento, o momento da decisão. Pois sabemos nós que hoje vamos falar um assunto muito delicado, um assunto um assunto trazido de ondas de mentira, enganou a minha vida há muito tempo, enganou a sua vida há muito tempo, pastores por dinheiro enganaram. Hoje a tampa da chaleira vai voar. Hoje nós vamos desmascarar o sistema. Hoje nós vamos falar para o sistema, esse sistema satânico, maligno, demoníaco, vocês caíram por terra. Hoje, vamos falar sobre o tema da chamada divina. Algo que estão colocando essa chamada em escárnio e estão levando isso como leviandade diante do Senhor. Meus irmãos, deixa bem claro aí, se você não der o like no vídeo, se você não der o joinha no vídeo, nós vamos perecer juntamente com o povo. Por quê? Porque você não preocupa com a alma, é sinal que realmente você não ama o teu próximo. Então você vai agora deixar o teu joia, já compartilhar, sai agora ao vivo, já compartilha rápido no grupo de WhatsApp, em todos os lugares que você estiver, porque isso aqui é coisa séria. Nós estamos hoje num momento muito desfrutivo, porque estamos desfrutando da árvore que cresceu. A Igreja é Santidade e Arrependimento com seu ciclo de amor e poder. Sabemos nós, meus irmãos, que o último culto que tivemos na sede também, Deus operou de uma forma tão gloriosa que chegou ao ponto de uma prostituta assistir nós ao vivo. Ela estava em prostituição, ela caiu de joelhos, arrependida, e voltou para o Senhor e chamou o pessoal da cadeia, e muitos ladrões na cadeia se converteram. Então, para vocês verem como esses vídeos da Igreja Santidade e Arrependimento têm poder para convencer. E por quê? Porque é gerado pelo Espírito, é feito pelo Espírito. Então, sabemos nós que o teu joinha, o teu like, o teu compartilhamento é tudo. É tudo. Então, vamos hoje sair da terra. Eu acredito que hoje o ensino será um ensino que vai abalar todos vocês. Muitos pastores estão me acompanhando, amigos meus, irmãos em Cristo que estão ao vivo conosco também, né? Ainda estamos, quantas pessoas na live, produtor? Quantas pessoas na live está ainda? 855 nesse exato momento. Queremos mais, queremos 3.000, queremos 4.000, 5.000. Irmãos, é tempo de aceitar o Senhor, é tempo de entender o que Deus requer de nós. Então você é culpado disso, por não ter mais pessoas, porque você não dá joia no vídeo e nem compartilha. Então você vai pagar no dia do juízo também. Quem propaga escândalo, porque hoje o YouTube, tudo que fala de escândalo, vocês propagam, compartilha, revelação, vai ter tsunami, toda mentira, mas aquilo que é produtivo, a palavra, não propaga. Uma live como essa, se fosse de Gustavo Lima bebendo cachaça, nós estaríamos com mais de 1 milhão. Mas como é da palavra, ela vai passar por provas mesmo, porque ela não é daqui. Então você faz a tua parte, eu faço a minha aqui. Irmãos, eu estou cheio do Espírito Santo, graças a Deus, para trazer para vocês a mensagem de hoje. Como vocês vêem no título do vídeo, a mensagem é a chamada divina. O que significa a chamada divina? Por que Deus está irado com a terra? Por que Deus ele se encontra irado com este planeta? Por que, meus irmãos? Porque Deus está irado por causa da chamada. Nem todos os homens entenderam a chamada divina. O que fizeram com o evangelho brasileiro foi algo terrível, algo sem postura e automaticamente algo remoto que leva almas ao engano. Nós estamos vivendo os últimos momentos, falsos mestres e falsos ensinadores. E eu espero, o Espírito Santo está me vendo agora. E o que eu espero do Espírito Santo é ele me mandar para o fogo eterno, se eu estiver mentindo no que eu vou ensinar. Porque ensinar
não é para todos. Ensinar é uma questão de um chamado divino. O Espírito Santo constitui pessoas para o ensino. Então hoje nós vamos aprender e desmascarar essas mentiras. Amém? Antes de mais nada, chamada divina, a mentira do século. Olha que terrível. A mentira do século. Abre comigo a Bíblia Sagrada, vamos lá. Você que está em casa, abre comigo. Abre comigo a Bíblia Sagrada. Vamos lá. O livro, glória a Deus, de João, livro de João, capítulo de número 15. Todos vocês em casa, por favor, pega a tua Bíblia. Não deixa ninguém enganar vocês. João, capítulo 15. Dá para ouvir bem aí em casa? Tá tranquilo o áudio? Ótimo. João, capítulo 15, versículo de número 16. João, capítulo 15, versículo 16. Hoje, Satanás vai cair por terra. Hoje, esses bandidos, esses mentirosos, que pegaram a minha Bíblia do meu pai e extorquiram ela, vão prestar uma conta hoje com a verdade. Hoje eu vou te desmascarar, pastorzinho de meia tigela, porque a palavra da justiça está sobre mim nessa noite. O Senhor vai desvendar esse show maldito chamado gospel. Essa bagunça de ler para cá e para lá, sensualidade nos templos e o amor. Qual foi a chamada de Bíblia? Acompanha comigo então, vamos aí para o assim, João capítulo 15, versículo de número 16. Não fosse vós que me escolheste. Vou repetir. Não fosse vós que me escolheste. Tá tranquilo aí? Todo mundo bem? Tá ouvindo? Ótimo. Mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedires, o Pai vos conceda. Amém? Glória a Deus. Tá todo mundo ouvindo bem? Escreve aí no comentário aí. Tá todo mundo ouvindo bem? O produtor vai ver os comentários aí, ele vai seguir vocês aí. Ótimo, presta atenção. Meus irmãos e irmãs que aqui se encontram presente comigo nessa noite gloriosa. Nós estamos falando de algo muito sério. Algo chamado a grande chamada divina. Algo que traz uma chamada. E da onde ela vem? Ela não vem do horizonte. A chamada vem da vertical. Se a chamada vem da vertical, devemos tomar muito cuidado. Porque é uma chamada que traz o quê? Um dominador. Se é a vertical, é de cima para baixo. Então, se a vertical é de cima para baixo, alguém está em cima e tem alguém embaixo. Então, sabemos a questão lógica que quem está em cima domina e quem está embaixo obedece. Aleluia. Quem está em cima domina, quem está embaixo obedece. Então, é uma vertical. Ninguém embaixo pode dominar quem está em cima. Então é uma chamada divina.
E o que significa a palavra chamada? Um convite. Quem está em cima está na relação divina e está convidando. Então, chamada divina é o convite de Deus. Então, peraí, vamos lá. Chamada divina é o convite de Deus. Então não podemos misturar as coisas. Vamos ver que porcaria que está acontecendo no meio gospel. O que lemos em João capítulo 15, versículo 16, é Jesus falando: não me escolheste-vos a mim, mas eu escolhi a vós para que vade o quê? Dê fruto. Assim vosso fruto permaneça, e eles veem a glória do Pai em vocês como vê em mim. Porque ele começa a dizer, olha, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Então sabemos nós que a mentira do século qual é? Essa chamada divina, entre aspas, que Deus chamou você para ser levita, Deus te chamou para você para ser pregador. Nós vamos saber por que isso aqui está errado. Por que está errado? Meus irmãos amados, eu vou começar a pregar agora. O intuito de Deus com a terra é só apenas um. Deus não quer teu carro, Deus não quer o teu dinheiro, Deus não te chamou para te dar 100 para dar 100 reais na igreja, nada disso. Isso é consequência de um ato de fé de cada um. Mas o maior princípio da chamada divina, que vem de cima para aquele que estão embaixo, é a liberdade da alma. E essa liberdade da alma é tirando a alma do laço preso da morte, do pecado e do fim trágico que é a condenação eterna. Então sabemos nós que quando Jesus vem, ele não vem para estabelecer um trono no reinado de Davi, embora sendo que Jesus vem da descendência de Davi. E todos esperavam esse momento. Eram todos, na Judéia, em Israel, esperava Jesus sentar, na verdade, no trono de Davi. Mesmo ainda sendo ele, né, o grande rei, o leão da tribo de Judá, também não compareceu à tribo e não se fez questão dela. Mas Jesus ele veio para quê? Para libertar os cativos do cativeiro. Qual que é essa chamada? Jesus ele entra no cativeiro, no meio onde tem correntes, em meio à tristeza, a choro, a lágrima, a vícios, as drogas, a prostituição, entra dentro da escuridão, clareia para que o homem entenda o seu princípio e tira ele. Então nesse convite é para a vida e não para a morte. Por quê? Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse isso para quem? Para quem não tinha caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Para quem não tinha vida, estava na morte, ele disse, eu sou a vida. Então ele começou a dizer, para vocês que estão na mentira, eu sou a verdade. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus convidou o povo a se arrepender. João Batista já falava do convite do arrependimento. Essa bagunça que está tendo. Eu tenho uma chamada. Eu tenho um chamado. Jamais vou me prostrar. Eu tenho um chamado. Porcaria nenhuma que você tem um chamado. Porque você não sabe o que é isso. O chamado que Deus chamou o homem foi para arrepender-se. Você tem um chamado da glória, bate palma, vai, pula, você tem um chamado. Isso é coisa de hipocrisia, isso é coisa maligna. Se você soubesse o seu chamado, você estaria chorando agora. O chamado é para conversão, não é para ser cantora, não é para ser levita, não é para ser pastor, não. O primeiro chamado não vem para ser pastor. No livro de Efésios, está falando que Deus coloca o chamado nos arrependidos, para mestre, para pastor. Então, essa bagunça que está no meio evangélico, vocês estão sendo enganados por esse sistema. Os pastores falam isso, tu tem o chamado da glória! Aí cai arrebatado. Aí cai arrebatado, uma mentira de arrebatamento que não existe. Uma unção, transferência de unção, porque Deus tem um chamado, Deus tem um chamado. Ei, meu amigo, se converta da cocaína, da prostituição, da masturbação, do adultério, do segundo do seu casamento, dessa prostituição maligna, aí você vai entender seu chamado. O chamado não é para cantar. O meu chamado, você tem um chamado para cantar. Mentira do diabo. Deus quer que o homem se arrependa antes que a sua espada seja afiada. Essa mentira do século, essa hipocrisia que estamos vivendo nesses últimos momentos. Por quê? Para seduzir o homem, para confortar o homem. Ei, meus irmãos, totalmente distinta a palavra conforto com confronto. Confronto é bater de frente, conforto é ir de frente e fazer carinho.
E a Bíblia Sagrada é uma espada de dois gumes. Que ela é uma espada. E por que ela é uma espada? Porque ela batalha no meio do campo daqueles que não querem, daqueles que não creem. E tampouco daqueles que distorcem ela. Então ela é uma espada de justiça. E usa o princípio maior, que é o escudo da fé. Então nós temos que ter fé em Cristo Jesus, que Ele veio, ser mandado de Deus, para nos libertar do pecado, da prisão e da morte eterna. Essa chamada que o mundo gospel fala é mentirosa. Não acredita nisso. Você não tem um chamado para cantar, você não tem um chamado para pregar, nada disso. A primeira coisa que você tem que ter chamado, se arrependa primeiro. Apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 3, ele começa a dizer algo. Quando o Espírito Santo desce na terra, a primeira palavra que o Espírito Santo vai falar. Ele vai falar assim, ó, arrependei-vos e seja batizado. Arrependei-vos, olha para mim aqui. Arrependei-vos e seja batizado. Ele está dizendo, vocês querem ser apóstolo, vocês querem ser profeta, arrepende dos seus pecados. Aí Deus vai olhar no céu ainda se Ele quer fazer algo em você. E ele começa a escrever, Pedro, para receber o dom do Espírito. Tem pessoas que estão cantando sem arrependimento. Tem pessoas pregando em pecado. Então não é chamado, isso não é chamado de Deus, isso aí é emoções. As emoções que distorcem tudo. E é isso que nós precisamos entender. As emoções estão distorcendo o Evangelho Sagrado, a Bíblia Sagrada, o Evangelho cristão, o Evangelho de Deus. Igreja, acorda enquanto é tempo, porque o fim se aproxima. Então, os homens estão fazendo seduções, pecados de morte. E por que pecados de morte? Porque o homem está colocando emoção naquilo que é verdadeiro e real. Meus irmãos, precisamos acordar para esses feitos. Precisamos acordar que muitos estão nos enganando. A chamada de Deus para a terra é o arrependimento. Tá ok. Nós sabemos, nossos irmãos, que qual foi o primeiro convite que Deus fez em Gênesis? Para que o povo entrasse na arca e se salvasse. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Deus chamou e disse, depois do Senhor Noé, entra na arca tu e toda a tua família. Ou seja, está vindo água aí. Está ótimo o áudio, graças a Deus está ótimo. Então, nós sabemos que teve que entrar na arca. E é o chamado começou ali, muito antes de Abraão. Então, o chamado de Noé foi para se salvar. E assim como o princípio está indo para o final. O chamado é para se arrepender, largar tudo e ir embora. Não é se preocupar em cantar, porque todos que têm fôlego louvam o Senhor, é uma obrigação. Não, eu fui chamado para ser levita. Mentira. Mentira. Levita é no Velho Testamento. Hoje todo ser que louve o Senhor. Não existe mais levita, isso é mentira. Mentira, vou repetir. Mentira, não existe levita. Se alguém falar, Deus te chamou como uma levita, põe a mão na cara e fala, Satanás, sai desse corpo. Outra mentira gospel. Deus me chamou para ser líder dos adolescentes. Mentira. Mentira. Deus me chamou para ser líder da mocidade. Mentira. Mentira. Deus me chamou para ser secretária da igreja. Mentira. Mentira. Deus me chamou para ser porteiro. Muito menos ainda. Mas pastor Júlio, então por que tem os cargos na igreja? Como obreira, Deus chamou? Sim. Tem cargos eclesiásticos direcionados pelo Espírito. E tem cargos que o homem menciona. Ou seja, o pastor. Hoje você vai ficar na porta. Isso é um chamado? Não. Não. São cargos. Paulo, quando ele se compromete em falar sobre os cargos eclesiásticos, é para ter uma forma de uma igreja, uma escama da igreja, para ela entender que existe uma hierarquia, uma estrutura e um senso de edificação do tempo do culto, de ordem e decência. Um é obreiro, outro leva água para o pastor, outro abre culto, outro faz isso, outro profetiza, outro interpreta.
Por isso que ele diz, olha, cada um tem um chamado, um interpreta, outro fala em línguas. Então, essa bagunça gospel, essa imundície, Deus está irado com isso. Não tem ordem, não tem decência mais. Então, olha para cá, meu amigo, preste atenção. Você em casa. Esse chamado de cuidar de criança, o pastor colocou em você. Ele falou que orou, que Deus mostrou ele. Mentira dele. Deus não está nesse negócio. O maior chamado que existe é o chamado para o arrependimento das almas. Porque Deus não quer nada nesse mundo. Deus não quer, igual diz, carro, seu dinheiro, não. Ele quer que você se arrependa e vá embora daqui. Porque o juízo de Deus está se aproximando da terra. E Deus quer que você vá embora. E, eu sou pastor. Tem muito pastor queimando no inferno agora. Eu sou obreiro, tem muito obreiro queimando no fogo do inferno agora. Eu sou profetisa, tem muita profetisa queimando no fogo agora. Então a mentira gospel, esse chamado mentiroso. Estamos cansados de balela, meus irmãos. Estamos cansados de balela. É como se você vê um homem financiando, como eu disse no ensino, que a igreja está sendo prostituta, porque o pregador ganha para pregar, ele está vendendo o corpo de Cristo, que ele é o corpo. E Cristo é a cabeça. Está se prostituindo com a palavra, se prostituindo com tudo. Então o tempo hoje é de abrir os olhos com esses mentirosos. A chamada é universal do arrependimento. Vamos lá na Bíblia Sagrada. Depois que Deus chamou Moisés para entrar na arca, Deus também, ele começa a chamar o povo para a purificação pessoal. Aonde está escrito isso? O livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler lá? Está escrito assim, ó. Vinde e conversemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão branco como a lã. Ele falou assim, arrependa-se, todos vocês, esteja uma forma pessoal diante de mim, seja servo eu sendo o seu Senhor. Disse para Ezequiel, se esse povo aí quebrar esse coração, colocar dentro do coração de pedra um coração de carne, para que sirva os meus estatutos e siga eles, para que eu seja o Deus deles e eles serão o meu povo. Então Deus não quer uma proximidade com o povo arrependido. Olha, Salomão, se esse povo se humilhar, minha face buscar, eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. Igreja do Senhor Jesus, acorda, você que está sendo enganado. Esses pastores só querem teu dinheiro, teu dízimo, e mentem acerca da lei. Mentem acerca dos projetos de Deus na tua vida. Mentem acerca dos planos divinos. Deus quer que a tua família se arrependa. A tua filha canta na igreja, e daqui a pouquinho ela está no Facebook assim, mordendo a linguinha. Sua filha canta na igreja. A senhora canta na igreja e sua língua está ralando o pé. E por quê? Porque não entendeu o chamado de Deus. Quer cantar sem se arrepender. Quer pregar sem arrependimento. Então o chamado primeiro de Deus não é os cargos eclesiásticos e nem o que você faz na igreja. O meu chamado é para abrir culto. Mentira. O meu chamado é para ser patrocinador. Posso falar? Vou ser ignorante agora. Aguenta aí você de casa. Nem para você ofertar, Deus chama. O que está escrito em Coríntios? Dá segundo o seu coração. Quem quiser dar, dá. Quem não quiser, paciência. Deus me chamou pra... Irmão, não é Deus que te chamou. É você que teve um consenso de que a igreja precisa do teu dízimo e tua oferta. Tem pastor que fala assim, eu estava orando. E Deus falou para o senhor que tem empresa patrocinar essa obra. Foi Deus que me revelou. Para você patrocinar com R$300. Deus me falou, nessa chamada, você tem um chamado. Qual é o seu chamado? Patrocinar a obra de Deus. Porque Deus te deu essa bênção, Deus te deu dinheiro para você patrocinar. Mentira do diabo. Satanás puro falando na boca desse pastor. O teu chamado é se arrepender antes de pegar o microfone na mão. Pegar o microfone, sem mãos de prostituição. Pegar, meus irmãos, sem consciência, com uma igreja imaculada pura, de vestes limpas, para estar no chamado que Deus chamou, que era o arrependimento, para depois ele usar o vaso. Primeiro, nós descemos a casa do oleiro. Quando Jeremias, ele vai à casa do oleiro, ele desce, ele não sobe. Então desceu que é humilhar, para que Deus molda a tua vida, e te faz um vaso, te joga no fogo, te purifica, e aí te enche de azeite. Tá ok, vamos lá aqui. Então vocês sabem que Deus chamou todos os homens para... O que Jesus falou? Vinde a mim. Quem que chamou? Jesus que chamou. Vinde a mim todos vocês que estão cansados.
Vocês que estão sobrecarregados. Jesus não chamou ninguém. Jesus não falou em línguas. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, mas não falou em línguas. Ficou rodando. Não, ele pregou arrependimento. E ele usou o termo de João Batista: arrependei-vos, raça de víbora. Jesus falou igual o João Batista. O próprio Filho de Deus imitou o João Batista para falar: arrependei-vos, eu não vim te trazer nenhuma falcatrua que você vai cantar no meu coral, que você é regente. E eu não sei porque as regentes ficam assim, ó, igual uma pomba despenada. O que faz essa mulher em frente ao coral, essa palhaçada? Isso aí é um chamado de Deus? Se eu continuar pregando aqui, o Espírito Santo falar: mas eu vou embora daqui porque eu não estou aguentando tanta glória. Isso é chamado de Deus? Será que Deus te chamou, irmã, para colocar essa roupa do exército e ficar marchando? Mulheres virtuosas. Ou então esses varão coloca óculos e faz coreografia. Será que Deus te chamou para ficar rebolando dentro do templo? Sendo que você fazer coreografia e teatro dentro do templo é pecado? Esse é o teu chamado? Ser regente do coral? Que chamado porcaria que você tem. Que chamado maldito. Que chamado terrível. Deus chamou você parar de fofocar, para topar as passas das irmãs, para depois colocar o fundo musical. Ei, meus irmãos, o chamado é para arrependimento. Não mintam. Pastores, param de mentir. Vem aqui vocês, aqui em casa, olha para cá. Deixa eu falar uma coisa. Que chamado maldito que você tem, hein? Não é de Deus isso não. Você canta, fala que Deus te chamou para cantar. Deus te chamou para cantar. É uma obrigação todos louvar o Senhor pela beleza que Ele representa, pelas obras das tuas mãos. Eu fui chamado. Olha o chamado do irmão. Qual é o seu chamado, irmão? Cuidar de carro no estacionamento. Qual é o seu chamado, irmão? Carro. E os irmãos que cuidam de carro no estacionamento nem sequer ouvem a palavra. Estão morrendo no estacionamento, vão tudo para o fogo do inferno, às vezes, porque não tem um alimento sólido. Está lá, cuida de carro. Aliás, deixa eu falar para os irmãos que cuidam de carro, que tem um chamado de cuidar de carro. Meu Deus, vou ter que dar risada. Não, eu não vou dar risada, não. Hoje não. Hoje eu estou revoltado. O profeta se revolta. Sabe por que eu não vou dar risada? Porque você tem um chamado de cuidar de carro. Olha que chamado. Peraí. Se você está cuidando de carro é porque teu pastor está preocupado de roubar o carro dele. Mas peraí, está pegando as coisas da terra? Deixa roubar. Ei, roubou a gravata, leva a túnica também. Deixa. Ou não tem anjo na tua congregação para cuidar dos carros lá fora? Você não tem essa fé, não? Que a Bíblia diz assim, que mandará os teus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Ou seja, se teu carro te leva para o caminho, o teu carro participa do teu caminho também. Se em todos os seus caminhos, então o teu carro faz o caminho. Então ele participa do seu caminho. Então acredita que o anjo também guarda o seu carro. Ou não? Então olha para vocês aqui. Olha como a chamada divina é totalmente diferente do que você faz dentro da igreja. Se todo mundo entendesse a chamada divina e saísse em pranto, em choro, e se arrependesse dos seus pecados, a igreja não estaria essa porcaria. Que hoje o seu menininho aí coloca anelzinho de teologia e daqui a pouquinho está pegando meu altar. Dizendo que Deus falou, dizendo que Deus mostrou. E nesse YouTube está uma porcaria. Todo mundo tendo visão. E vai para o céu, vai para o inferno. Eu acho que Deus olhou e falou assim: já que não pode sair para a rua, eu vou levar ele para o céu, vou levar para o inferno. Vocês não podem sair mesmo, então eu vou dar uma voltinha com vocês no mundo espiritual. Então essas porcarias de visão, Deus me chamou para alertar o povo, para ter visões. Sim, dom de visão é bíblico, claramente que é. Deus deu visão e disse que nos últimos dias daria visões. Mas as questões é que essas visões são visões que não edificam ninguém. São visões que não trazem arrependimento. Eu vi algo e eu fui para o Oceano Atlântico, eu vi uma baleia, não traz arrependimento para a salvação. Quando Deus chama uma visão a João, trouxe arrependimento. Até hoje nós trememos quando vemos e lemos o livro de Apocalipse, quando ele fala, quando as taças abrirem, os 7 selos. Irmão, visão, quando Pedro recebe uma visão, foi para quê? Para conversão. A Bíblia diz que Pedro estava perto de Jope, e a Bíblia diz que um lençol se abriu. E quando abriu-se um lençol, Deus mostrou uma carne de porco e disse, não fala aquilo que é podre, aquilo que eu santifiquei, vai e prega para os gentios também. Eu nunca vi Deus dar visão para esse povo do YouTube que nunca traz conversão a ninguém.
Todas as visões são de conversão, são uma chamada de conversão. Essa mentira gosta, tem que parar. Então o convite é para o arrependimento. Aleluia. Agora, a chamada divina, ela começa na onde? A chamada divina. O que Deus disse para Ezequiel 33:11? Tão certo como vivo eu, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas para que o ímpio se converta. É isso. O ímpio tem que se converter às suas transgressões. Então sabemos nós que Oséias também está dizendo, vinde, capítulo 6, vinde, e tornemos para o Senhor. Ele fez a ferida, e Ele mesmo ligará. Glória a Deus. Param de mentir na casa de meu Pai. Se vocês têm medo da morte, eu não tenho. Eu quero morrer pregando a verdade, porque eu sei para onde eu vou. O Senhor me preparou uma morada. Ninguém pode ir contra a verdade, senão por ela mesma. Parem de mentir, parem, tá chato. Parem de enganar as almas. Por isso que está cheio de cantor no inferno, está cheio de pastor no inferno, por causa dessa situação. Então, Mateus capítulo 22, versículo 3, o que Jesus falou lá? Enviou seus servos para chamar os convidados. Olha só, peraí. Se Deus chamou, enviou teus servos para chamar, a chamada veio do alto até o seu servo para trazer ao seu senhor o chamado. E aí ele disse, aos convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Quando ele diz lá em Lucas capítulo 14, versículo 17, essa parábola, ele está falando para a conversão do casamento do noivo. Não é para... Irmãos, parem de entender coisas que vocês não entendem. O que Jesus falou assim, os fariseus falam tanta coisa, que nem o que eles fazem, eles podem afirmar o que eles dizem. Então tem que tomar muito cuidado. A chamada divina não é isso. Olha o que Paulo disse. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo que vos reconcilie com Deus. Olha lá. Nós somos embaixadores, mas temos que rogar em Cristo para reconciliação. Vou repetir. Temos que rogar em Cristo para a reconciliação. Aliança de novo. Reconciliar com o Senhor. Antes de ser chamado de embaixador. Foi o que Paulo está dizendo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Ou seja, o próprio Deus alimenta os seus embaixadores. Mas que nós reconciliamos com Deus. Esse é o chamado. Vamos colocar um exemplo de liderança. Um chamado lindo. Olha para cá, vem aqui para você, vem aqui. Você que tem casa. Em Gênesis capítulo 12, verso 1, está falando de um grande patriarca chamado Abrão, que agora antes de ser patriarca era Abrão, depois foi Abraão, aumentou um A nele. Por que aumentou o A? Porque mostrava que muitos A's iam vir por aí. Olha só, Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. É isso. Chamou ele para um chamado mundial, universal, que hoje é o nosso pai na fé, Abraão. Quando Deus chamou Moisés, o povo estava cativo. Moisés, está escrito no livro de Êxodo, acompanha, abre a Bíblia, 3:10. Moisés, preste atenção, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Espera aí, o povo estava amarrado em seus pecados. E por que pecados? Porque o povo hebreu estava levando um concílio de podridão, separado de Deus. E Deus, vendo o povo escravizado no Egito, fez com que Moisés, com sua graça, com sua formosura que Moisés tinha, e essa graça vindoura do seu coração bom, levasse ele uma sarça ardente para um chamado de liberdade aos que estavam em escravidão. Então Deus chamou e até hoje chama pessoas para o arrependimento, desde Moisés, desde Noé, desde Abraão. Então chamou, acordem, chamou novamente Moisés para o povo ser liberto da escravidão. E nos dias de hoje não é diferente. O que aconteceu com aquele rico que morreu e foi para o inferno? Ele falou, Abraão, eu conheço esse homem.
deixa que eu vá em casa e avisa. Ele falou, tem Moisés e os profetas. E o que significa Moisés e os profetas? Os dois. Moisés liberta e os profetas vieram também para iniciar a libertação. Esse momento que eu estou em silêncio é para você em casa da glória. Tem Moisés e os profetas. Tem Moisés e os profetas. Tem Moisés e os profetas. Moisés foi um profeta da libertação. E você é um profeta que está trazendo o povo ao arrependimento para sair das garras do Egito? Não é assim que vocês fazem no mundo pentecostal? E você também é um profeta! Levanta a mão agora! Espera aí que eu estou sentindo um som, entre aspas. É isso que vocês aprenderam? O chamado não é de choro, não é de pranto, é de ficar pulando, rodopiando, pôr a mão na noite, igual a panela de pressão. É isso que vai te levar para o fogo eterno, porque isso é uma mentira. Isso é o espírito maligno que está operando na tua vida, irmã. Ora e jejum para você ver se Deus não para o teu corpo no banco em choro, porque nós temos o domínio próprio. Isso não são nem aqui, nem lá no inferno. Aliás, no inferno é. Não é chamado. E não, Deus não chamou você para ficar rodando na igreja igual um peão. As almas estão morrendo. É você se arrepender e fazer discípulos. E de fazer discípulos. Tá, eu tenho um chamado para vocês. Qual que é, Jesus? Qual que é o chamado? E de pôr o evangelho a toda criatura. Quem crê, salvo. Quem não crê está condenado. Em meu nome curarão os enfermos. Vai! Por ser o chamado de Deus. Não é ficar dentro do... Ei, pedra... Me chamem para fora. Olha, aquela irmã tem um chamado de Deus para cantar, hein? Chamado para cantar. Qual é a diferença entre a minha voz e da Lauriette? Para Deus, o que importa é o vinho da alma. Você sabe por que eu vou te provar que o chamado de cantor é tão medíocre. Quando a tua igreja está vazia, você não quer cantar. Mas quando está lotada, você quer cantar 2 hinos. Porque você canta para o homem. Isso é o diabo que está dentro de você. O egoísmo, o querer ser no meio da população. Quando o seu pastor está sozinho, num culto de doutrina, que só tem ele, a esposa dele e o filho dele, você não quer cantar, não chora na hora de cantar. Você nem na igreja vai. Mas quando tem uma festividade, já avisa o pastor que eu tenho a minha oportunidade. Eu quero louvar um hino. Ai, mulher, e se entrar uma irmã na minha frente, eu puxo o cabelo dela. Por quê? Quer mostrar para a multidão. Isso não é o chamado de Deus. Nunca foi, nunca será. O chamado é de pranto. Porque quem quer cantar para Deus, até com a igreja vazia, cai em lágrimas. Escute. Quando Elias vai, ele olha Eliseu. Eliseu tinha uma chamada de Deus. Para quê? Para continuar a profecia contra Israel. Era contra, não era a favor. Porque Eliseu tinha que bater contra o sistema de Baal. Quando Deus também chama o grande e maravilhoso profeta Isaías, ele disse: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Falou para Isaías. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Mas para quê? Para rodar na praça de Jerusalém? Não. Para anunciar o tempo messiânico, para anunciar todas as nações, vizinhas e circunvizinhas, que o Senhor é bom, o teu juízo é poderoso e a tua espada sangra contra os ímpios. Agora, apóstolo Paulo, Jesus chegou a Paulo, lá no versículo 56, Paulo ficou um tempo parado, ele disse: Paulo, agora eu te apareci para você, põe-te em pé, vai, levanta aí, põe-te em pé. Eu acho que Paulo estava deitado, prostrado.
Eu acho que ele me abandonou na chamada. Aí lá no versículo 26, Jesus fala: Paulo, te põe em pé. Fique de pé. Fica. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais ainda eu aparecerei a você. Ou seja, o que é ministro? Ministro que ministra o quê? A palavra do arrependimento. Porque a chamada é para o arrependimento. Essas pregações que falam: e Deus vai te honrar na terra, eu estou vendo o céu, eu estou vendo o mar, a nuvem, há uma nuvem de glória. Aí, receba, 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 receba. A senhora escutou quantas vezes recebe e a senhora nunca recebeu nada? Hoje eu estou cheio da graça do Senhor Jesus. A senhora, receba, 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 e nunca recebe. Impressionante. Eu nunca vi um negócio desse. E roda daqui, e roda dali, e roda daqui, e roda ali, e batuque, e vai embora. Isso é o chamado de Deus? Vocês estão enganados e vão tudo para o fogo do inferno. Não eu que vou mandar vocês, não. A palavra vai mandar vocês para o fogo. Vocês foram enganados há séculos. Essa maldita chamada, entre aspas, ela nunca foi divina. Essa chamada é do homem. É o homem. Essa porcaria. Não. Agora eu vou arrebentar. Peraí, fica em casa. Daqui a pouco eu volto. Fica aí. Eu vou acabar. Segura agora que agora o chicote vai estralar. Peraí. Voltei para a infelicidade dos fariseus. Quem e aonde está na Bíblia que um pastor pega uma baita de uma tigela dessa de azeite e joga na cabeça do outro? Eu quero respaldo bíblico, por favor. Me mostra na Bíblia. Aonde está azeite na cabeça falando que Deus chamou? Olha, o dia que um cara vir colocar esse óleo na minha cabeça, eu vou falar: meu irmão, a minha cabeça não é engrenagem, ela não funciona a óleo. Eu nunca vi um negócio desse. Ungir pastor. O meu pastor me ungiu. Que porcaria é essa? Onde vocês tiraram isso? Ah, porque Samuel ungiu. Ah, vocês estão falando dos profetas? Você é um profeta para ungir outro? Foi Deus que mandou? Ei, meu irmão, se você souber quem é Deus, vocês não brincariam tanto de falar que Deus falou. É um tal de Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus recadou. Se souber quem é Deus, Deus é maior do que essa galáxia. A galáxia até hoje o homem nunca viu o fim dela. O Hubble, o telescópio, tem bilhões e trilhões de quilômetros que ele pode chegar. Ele não encontrou o fim. Deus é maior do que a galáxia. Agora me fala, Deus falou com você para jogar óleo na cabeça dos outros? Encher o cara de óleo? E aí fica rodando, dizendo uma unção mentirosa? Aonde está na Bíblia que pode ungir? O que a Bíblia fala de óleo? A chamada do óleo. Essa chamada é para os presbíteros ungir quem está doente. E quem está triste, cante louvores a Deus. Nunca foi para jogar óleo na cabeça de ninguém. Velho Testamento não faz parte da Bíblia. Ai, mas a mulher ungiu Jesus na casa de Simão. Ei, meu amigo, aquela unção não foi ministerial. Aquela unção foi de adorador. Jamais uma mulher pode ungir um homem, segundo a doutrina do Espírito Santo. A mulher está abaixo do homem, então não vem jogando minhoca na minha cabeça. Deus não chamou isso, Deus, essa porcaria do óleo, esse óleo maldito, esse óleo aí eu faço frito ovo com ele, zombo com ele, porque o chamado não vem do azeite humano. Agora temos um azeite que vem de lá do céu, que é invisível ao homem, mas é visível no Espírito. É o chamado de Deus. A chamada vem de Deus. É um tal de óleo. E passa óleo, unge carro. Ei, aonde está na Bíblia para ungir chave de carro? Peraí, o óleo, o azeite não é para alma. Não é para ser vivente. Estão ungindo até a caneca. Quer ungir minha cueca? Vou já ungir a calcinha para a irmã voltar para o irmão. Isso não existe. Hipócritas.
Calma que o fogo do inferno está se abrindo. Está esperando você cair lá embaixo. Vocês estão brincando com a obra do Espírito Santo. Vou aqui, ó. Vocês estão brincando com a obra do Espírito Santo. Vocês vão ter que dar conta de um jeito tão terrível. De um jeito tão mal. Olha, irmãos, o dia que o anjo aparecer para você amarrar o teu pé e amarrar a tua mão, você vai ficar sem sua congregação. Os seus membros não vão estar lá. O teu dízimo que você recebe não vai poder te salvar. Vocês estão achando que a chamada é para isso, gente? Para você isso é uma chamada? Essa porcaria é uma chamada? Que não quer se arrepender dos seus pecados, quer pegar a Bíblia, quer cantar. Engraçado que quando chega lá na igreja, aquele monte de homem atrás do altar, não sei para que aquele bando de um monte de homem, a irmã cantando com a bunda na frente dos irmãos, e os caras lá tudo assim, ó. Olha onde que eles ficam no altar. Glória a Deus. Mas quando sai do altar, seu pilantra, você espanca a sua esposa, você fala mal, você não paga ninguém. Esse é o chamado maldito? É essa porcaria que você chama de mal de chamado? Você vai ver o fogo do Senhor. Está chegando, o teu dia está chegando. Um dia, ó, você vai sair do corpo. Aí vamos ver quem vai vir te buscar. Tem o depósito, comida, bebida para muitos dias. Tirei a minha alma, come, bebe, regala-te, louco. E quando eles pedirem a tua alma. Vocês estão achando que é brincadeira a palavra de Deus? São 66 livros que não vieram daqui, meu amigo. Veio de uma dimensão espiritual que o Espírito Santo tomou os profetas para escrever. Então cuidado. Essa chamada não existe. Essa chamada maldita não existe. O que Deus quer é chamar a todos ao arrependimento. E é isso que ele procura. Ele diz para a mulher: a hora é chegada. E a hora já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, esse negócio de pastor ungir outro pastor, heresia, apostasia. E ainda vende esse óleo para você. Quanto é o potinho de óleo, pastor? Óleo ungido. Vende o óleo ungido, 1 litro. Ele está vendendo igual cachaça. Um copo de cachaça misturado com água. O bar mistura, mata um monte de família. E 1 litro, 10 litros e 1 litro. Porque ele misturou água com a cachaça. Então igual vocês. Joga um pouquinho de água ali, pastor. E vende cada tubinho desse por R$15. E vai ungindo as portas, vai ungindo a chave. Unge a cueca, a calcinha. Unge o celular para ligar a ligação para o trabalho. Vai ungindo tudo. Vai brincando. O dia de vocês estão chegando. A unção de Saul que foi derramada para o próprio Samuel, e a unção de Davi que foi derramada para Davi, a unção de Samuel que foi derramada, não é essa unção, hein? Isso acabou. Deus agora não quer esse tal de tanto profeta na terra. Está cheio de profeta na terra e ninguém prega o arrependimento. Então a chamada divina, meus irmãos, é para procriar o evangelho, ao arrependimento. As almas se arrepender, porque o tempo, ó, não dá mais tempo. Voltando aqui. Nós estamos vivendo essa questão. A questão de nós entendermos que o dia do juízo está próximo. E a chamada divina que Deus tem na sua vida não é essa. Se humilhe hoje na tua casa, larga o pecado, que aí você vai entender a chamada do Senhor. E aí Deus vai poder te usar como pastor, como presbítero. Deus vai poder te chamar. Mas primeiro tem que se arrepender. Muitos de vocês estão sem arrependimento pregando. Vocês estão ficando malucos. Então essa chamada não é dessa forma. Quando Deus chama Abraão, e lembra quando Deus chamou Gideão? Gideão, a Bíblia diz, olhou para ele e disse: vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Chamou Gideão para uma chamada para livrar o povo de Israel novamente, como fez com Moisés também, chamando o povo hebreu a liberdade das mãos de Faraó, ao ponto de abrir o mar vermelho para ele passar. Então toma cuidado. Chamada divina é coisa muito séria. Quando Jesus fala: eu vos escolhi, eu vos nomeei, é para ser luz na terra, arrependidos, vestes brancas, para um novo tempo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Compartilha, dá like. Alguém já deu like aí? Ninguém deu like? Compartilha esse vídeo agora. E você não vai deixar de comentar. Você vai comentar esse vídeo. Você vai falar: pastor Júlio, eu vou comentar esse vídeo porque Deus falou comigo. Eu vou me consertar com Deus primeiro para que eu possa cantar na igreja. Eu vou me consertar primeiro com Deus. Até para dar oferta você tem que consertar com o seu irmão. Olha só que terrível. Até para ofertar tem que reconciliar com o seu irmão. Então a chamada é muito maior e mais grave do que nós estamos brincando com essa chamada. Tá bom? Então está aqui. Deus chama todos. Timóteo diz: a qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo Senhor de todos, ricos para todos os que invocam. Amém? Então, esse é o estudo de hoje.
cheio do poder de Deus e da verdade. Quem não gostou é porque está na mentira, está roubando igreja, está fazendo bagunça. E se vocês consertar, vai se lascar no inferno. Agora, vai mesmo, vai se lascar no inferno. Não porque eu quero que você vá, você vai ir porque você quer ir. Vocês não conhecem ainda? Telegram. Todo mundo está reunido lá. Eu já tenho mais de 3.500 ovelhas do Telegram. Martim, passa aqui a conta da igreja para eles ajudar essa obra, para continuar vindo esses ensinos. Olha, essa conta que vai passar aqui embaixo, marca aí, ajuda esse ministério a crescer, ajuda a gente a colocar mais ambiente. Já compramos luz, ó, pode ver que está clarinho, né? Tem muita coisa para fazer. Nós não vamos retroceder. É daqui para a morte, eu já avisei, é daqui para sangrar por Jesus. Nós não vamos, o diabo não intimida a homem de Deus. Nós vamos continuar trazendo a verdade à tona. Então, tá aí a oferta, ó, tá passando aqui embaixo, ó, dá uma olhada. Aqui, ó, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ajude essa obra. São muitas pessoas dizimando, falando, Deus está nessa obra, fui abençoado, Deus tem me falado grandemente na minha vida, tem operado na minha família. Vocês têm que ajudar a obra de Deus, mas orem antes. Tá bom? Que Deus abençoe. Estou pedindo essa ajuda para vocês, para que a obra cresça e não desfaleça. Porque vocês são patrocinadores de eu estar aqui. Eu não tenho nenhum salário. Eu só tenho o maior de tudo, o Espírito Santo. Eu não preciso do teu dinheiro, meu irmão, para me sobreviver. Eu vivo pela fé. Tá bom? Pessoas têm aqui... por que está passando a minha conta aqui? Não é porque eu estou pedindo para você, não. E outra, porque pessoas sentem ajudar o pastor e honrar o profeta como outros profetas honraram. Então, essa a questão. Não é obrigado a dar, ninguém é obrigado. Ore primeiro antes de ofertar ou de ajudar alguém. Beijo no coração. A chamada divina é muito maior do que você pensa. Então se arrependa hoje. Lembrando, hoje no Telegram, só para o Telegram, estaremos hoje fazendo uma live especial de arrependimento e de oração. Hoje nós vamos orar por cura e por nada, por arrependimento. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos seus corações. Até a próxima. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe, comenta e dê like. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e vamos que vamos. Jesus está voltando. A paz do Senhor Jesus. A paz, igreja.